Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Vacarello. Já comece se inscrevendo e ativando o sininho também para que você não perca nenhuma novidade do que acontece por aqui. Deixe seu like já, se puder, porque esse vídeo já vai desde o início sendo impulsionado, tá certo? Olha aqui, eu de fato recebi, né, e recebo diversas vezes, na verdade, partilha de alguns jovens, né? E jovem é uma coisa muito interessante, porque na verdade, atualmente nós estamos vendo algumas gerações, uma geração ou algumas gerações, né, de pessoas que têm uma dificuldade de encontrar alguém com quem partilhar a vida, com quem se casar, no final das contas, né? E por que isso acontece? Porque, olha, existe de fato uma preocupação de uma moça, por exemplo, de encontrar um rapaz que seja virtuoso, que seja católico, que leve a vida espiritual a sério, que trabalhe. Existe uma preocupação do rapaz de encontrar uma moça católica que leve a vida espiritual a sério, que queira ter filhos e cuidar de casa, que queira, né, se dispor a entregar-se ao marido e aos filhos e assim por diante. No final das contas, a ser virtuosa, né? Mas o fato é que entre todas estas buscas de um bom marido e de uma boa esposa, o fato é que essas gerações encontram, quando muito, uma pessoa ou duas pessoas ali com quem, de algum modo, elas olham e falam, puxa vida, de fato esse seria um sujeito com quem daria para viver uma vida, né? Partilhar uma vida. Só que ao mesmo tempo em que, veja, há uma possibilidade de começar um relacionamento com um sujeito que é virtuoso ou coisa do tipo, né? Essas pessoas se encontram também com uma outra dificuldade, que é algo essencial à realidade matrimonial, sem o qual, sem dúvida alguma, qualquer matrimônio não poderia nem ao menos começar, né? Mas que, por vezes, essas pessoas não conseguem, tá certo? Levar à frente essa realidade quando encontram essas pessoas que seriam, né, bons pretendentes, que é a realidade do amor. E esse é um ponto muito interessante, assim, a gente vê algumas jovens atualmente olhando assim, puxa vida, esse sujeito é muito virtuoso, ele é muito bom, né, trabalhador, ele é, assim, um bom homem de fato, mas eu não o amo, eu não consigo sentir atração por ele, e eu não acho que eu queira entregar a minha vida para esse sujeito o resto dela. Não que tenha uma outra pessoa, não que eu encontre um outro alguém, assim, o fato é que, veja, não dá, não vai. E a realidade é muito simples, assim, ora, se não vai, minha filha, né? Não tem por que forçar a coisa, mas o fato é que, veja bem, há um desespero tão grande, né? Quando se olha para o lado de que não vai se encontrar ninguém, né? Não há uma perspectiva, não há uma outra pessoa para quem se olhar, e você olha para esse sujeito e fala, meu Deus do céu, se eu terminar com esse cara, o que vai acontecer? Né? Acontece que esse é um ponto importante. Se não há possibilidade real de amor, bem, esquece, a coisa não vai para frente. Haverá necessariamente uma frustração, por mais que o sujeito seja muito bom. Esse é um aspecto interessante aqui. E é sobre isso que eu queria falar. Não a respeito da experiência do não encontrar alguém, ou de ter se casado com alguém, ou de, enfim, né, ter encontrado sim uma pessoa muito boa que se ama, mas sobre a experiência do amor em si mesmo. Veja, para que a gente possa cernir de uma maneira honesta, quando nós estamos dentro de um relacionamento que vale a pena levar para frente ou não, nós precisamos levar em consideração algumas características do amor, ok? O amor possui 4 características sem as quais nós não podemos dizer de jeito nenhum que aquilo é amor. A primeira delas é que ele é livre. A segunda é que ele é total. A terceira é que ele deve ser fiel. E a quarta é que ele é fecundo. Essas 4 características precisam necessariamente estar presentes quando nós falamos de amor. Caso você perca qualquer uma dessas 4 características, você perde imediatamente a realidade do amor e você transforma essa realidade numa outra coisa. Tudo bem? Você transforma numa outra coisa, seja lá o que ela for. Quando nós falamos da liberdade, esta é uma característica essencial que vem por primeiro, por um motivo bastante simples. Sem que haja liberdade, não é possível que haja amor, porque aquela decisão foi obrigada. Percebe ou não? Qualquer decisão que seja obrigada não é uma decisão amorosa, uma decisão livre. Portanto, é uma decisão, enfim, que tem ali os seus determinantes e os seus condicionais que impedem a pessoa de agir da maneira como ela poderia querer agir nesse sentido, entende? E entendam liberdade não só como liberdade circunstancial, senão que liberdade dos próprios afetos também. E esse é um tema muito importante sobre o qual nós podemos falar em outro vídeo. Né? E comenta aqui se você gostaria que eu falasse sobre este aspecto, da liberdade em relação aos afetos. Né? De fato, tratei sobre esse tema num outro vídeo, né, em que eu falava da vontade, mas sobre uma outra perspectiva. A gente pode destinar isso em relação ao amor. Comenta aí o que você acha.
O fato é que a liberdade é uma característica essencial do amor e deve ser levada em consideração nesse sentido, porque, veja bem, olha só, existe dentro da realidade afetiva algo que, num primeiro momento, pode assemelhar-se ao amor e pode ser colocado como, pode ser caracterizado como amor, mas é uma realidade meramente afetiva, que vem e vai, como todos os afetos, e isso nós chamamos de paixão, ou de amor mesmo, é um amor mais afetivo, tá certo? Mas é o que comumente nós damos o nome de paixão. É aquela realidade que é despertada por um estímulo que está na outra pessoa, que me toca de algum modo, que me faz atrair àquela pessoa. Só que essa atração à outra pessoa por ocasião dos seus estímulos, ela pode passar, ela pode aumentar, ela pode diminuir ao longo do tempo, à medida em que os estímulos se modificam. À medida em que a pessoa muda fisicamente, à medida em que a pessoa muda moralmente, à medida em que a pessoa muda psicologicamente, essa realidade afetiva em mim, essa paixão em mim, ela pode se modificar, aumentar, diminuir, sumir, entende ou não? O fato é que a paixão, ela é instável. O amor, ele é uma decisão que independe desse estágio da paixão. Está para além dele. É evidente que há um vínculo entre uma coisa e outra, Tá claro, sem paixão o relacionamento nem começaria, Sem uma atração afetiva, sem uma atração até física, não há um início de um relacionamento para possibilitar o amor. Mas o fato é que o amor independe da paixão. Ele vai além da paixão, a bem da verdade. Ele se decide, tá certo? Amar aquela pessoa pelo resto da vida, mesmo no auge da paixão, levando em consideração que aquilo que ele vê no momento em que ele está apaixonado não é o todo da outra pessoa. É um recorte que a paixão quer que seja visto. E esse é um tema muito importante, tá certo? Esse é um aspecto muito importante da paixão. A paixão, ela sempre recorta aquilo que na outra pessoa é atraente e deveria ser agarrado pelo sujeito que está apaixonado, Deveria ser tomado para si pelo sujeito que está apaixonado, enquanto o amor releva essa realidade para elevar a pessoa à sua máxima dignidade e amá-la pelo resto de sua existência. Tá certo? Esse é um ponto importante. O amor, portanto, deve ser livre e livre dos próprios afetos. O amor deve ser total, ou seja, levar em consideração tudo aquilo que a pessoa é. Deve levar em consideração todos os aspectos da pessoa, todas as dimensões dela, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deve levar em consideração a sua história, deve levar em consideração as suas feridas, deve levar em consideração tudo que ela tem para oferecer e o que ela não tem para oferecer, deve levar em consideração as suas virtudes e os seus vícios, deve levar em consideração tudo de si e do outro, numa entrega total ao todo que a outra pessoa é. Há uma totalidade no amor, percebe? Ele abraça tudo e ele dá tudo. No amor não há reservas. Quando você diz amar uma outra pessoa, você não ama até um determinado limite. Bem, eu amo essa pessoa, mas a partir daqui eu já não quero entregar mais. Isto aqui eu recorto e reservo para mim e não dou a outra pessoa. A totalidade do amor, porque é uma doação benevolente que se esquece de si, dá ao outro tudo aquilo que é possível de ser entregue por si, pelo amante, Terceira característica é a fidelidade do amor. O amor, ele é fiel, porque ele é de uma pessoa para uma outra pessoa. Há necessidade da fidelidade no amor, porque, veja bem, caso haja uma infidelidade, ele não é amor. Ele não pode ser considerado amor. Infidelidade no sentido de destinar, rompê-lo, destiná-lo a mais pessoas, A fidelidade do amor significa que ele é de um para uma entende? Do homem para uma mulher, da mulher para o homem. E essa realidade é assim, deve ser desse modo, porque, veja bem, se nós voltarmos para o outro lado e dizer que pode ser distinto daquilo que nós estamos afirmando nesse momento, nós estamos tomando o amor e rebaixando a uma outra dimensão, porque o que faz com que nós, de algum modo, nos atraiamos, nos inclinemos a mais pessoas é a realidade afetiva, é a dimensão da paixão, são os nossos afetos, e por vezes desordenado. Mas o amor, porque ele dá tudo, ele é necessariamente fiel. Não há possibilidade de se entregar totalmente a mais de uma pessoa. Não há possibilidade de se entregar totalmente a duas. Caso contrário, você entregaria duas partes. Essas duas partes não são a totalidade. Você corta no meio e entrega um pedaço para um pedaço para outra. Num determinado momento você se entrega para um e naquele momento não tem como você se entregar totalmente a uma outra pessoa. Então, em outro momento você vai precisar se entregar para outra pessoa, enquanto aquela primeira ficaria de lado. Entende ou não? A totalidade exige a fidelidade necessariamente. Veja, a liberdade exige que você se entregue totalmente, que exige que você se entregue fielmente. Porque caso contrário não haverá totalidade de entrega. E essa liberdade, totalidade e fidelidade exige a fecundidade.
Caso contrário, você não estará abraçando tudo que a pessoa é. Bem, eu entrego inteiro e aceito tudo que a pessoa é, menos a fecundidade. Não é total, entende? Evidente, nesse ponto nós entramos num tema bastante peculiar, que é destinado a um discernimento próprio do casal, tá certo? Especialmente dentro de uma direção espiritual, ou ali, né, com... Vou dizer direção espiritual porque o tema tá bastante manchado atualmente, enfim, né? Tem uma tal de bolha por aí, enfim. O fato é que procura um bom diretor espiritual e vai fazer o discernimento lá, entende? Para de dar ouvido para quem não sabe de nada. Para de dar ouvido para quem só diz jargão e frase de efeito. É necessário fazer o bom discernimento, mas a fecundidade, ela precisa necessariamente ser abraçada. E esse discernimento não é um fechamento à fecundidade, muito pelo contrário, mas é uma abertura a viver a plenitude do amor e a plenitude da fecundidade nas suas próprias circunstâncias. E esse é um tema para ser discernido dentro de uma direção espiritual. Mas o fato é que ele é algo essencial ao amor. O amor, ele necessariamente gera vida. Porque o amor não é egoísta. Ele não é de um para uma e para, mas ele é de um para uma e gera. Ele se expande. O amor, ele transborda. Ele vai para além dos indivíduos que amam, entende? E estas características essenciais do amor, elas precisam estar presentes num discernimento quando você olhar para o teu, né, pretendente ali, você que está solteiro, e essas características precisam estar presentes no teu matrimônio, você que já está casado. Levar em consideração todas essas realidades e verdadeiramente amar. E você que ainda está discernindo, perceber se é possível aplicar essas características ou não ali, né? Você está disposto ou não também. Entende? Então, muito bem. Isto é o amor, entende? E é nisso que nós devemos caminhar. Caso contrário, será um mero egoísmo, um mero fechamento de si. E cuidado no discernimento, você que está solteiro. Porque caso contrário, você vai dizer, não posso fazer isso para essa pessoa. E às vezes esse não posso fazer isso por essa pessoa é um mero egoísmo. De eu não quero fazer porque eu queria que na verdade a entrega fosse total para mim. Porque eu queria a mim, serviço a mim, uma entrega a mim, né? Tomem cuidado, tá certo? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. Se inscreva aí no canal, não deixe de ativar o sininho, deixe seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, tá legal? Deixa aí nos comentários a tua opinião, fala o que você achou de cada uma dessas características, diga aí pra mim o que mais você gostaria que eu falasse por aqui, se tem algum tema aqui que você gostaria que eu desenvolvesse melhor. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau!